Bom, pessoal, vamos ver agora aqui Teorema de Norton. Então, o que que diz o Teorema de Norton? Que a gente pode transformar uma parte de um circuito que a gente tenha dois terminais e a gente pode fazer um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente, que nesse caso a gente vai chamar de corrente de Norton, em paralelo com uma resistência que a gente vai chamar de resistência de Norton. Então, a gente pode fazer um circuito equivalente. Claro que aqui simplificado, né? Onde quando a gente tem que calcular várias vezes o valor de uma corrente, por exemplo, aqui num resistor, a gente vai poder, de maneira simplificada, fazer essas várias vezes aqui no, nesse circuito de Norton. A gente tem que calcular a corrente e tem que calcular a resistência para poder formar esse circuito. Então, corrente de Norton e a resistência de Norton. Eu vou começar calculando a resistência de Norton. Então, resistência de Norton, ela é igual à resistência de Thevenin, que significa que é a resistência enxergada pelos pontos A e B com as fontes independentes zeradas. Então, como é que a gente faz para zerar uma fonte? Então, para zerar uma fonte de corrente, a gente tem que cortar o fluxo de elétrons. Então, se essa fonte ela não consegue não consegue passar corrente para lá, então a gente pode simplesmente tirar ela daqui. Então, fonte de correntes a gente apaga. Fontes de tensão, a gente tira elas e a gente vai ter que fazer um curto no lugar dessa fonte de tensão. Então, agora a gente vai ter que calcular a resistência equivalente disso aqui, tá? Olhando daqui, né? Olhando do ponto A e B. Então, como é que vai ficar? A gente tem 8 com 4, 12, com 8, 20 ohms, em paralelo com 5, com esse de 5. Então, a nossa resistência, eu vou fazer produto pela soma, já que são só dois resistores, então a gente tem 20 vezes 5, que é o produto, 20 mais 5, a soma, então 20 vezes 5, 100, dividido por 25. Então, nossa resistência de Norton, que é a própria resistência de Thevenin, vai ser 4 ohms. Eu já posso ir lá no nosso circuito, equivalente de Norton, vou colocar aqui resistência de 4 ohms. Vamos calcular agora a corrente de Norton. Então, como que a gente faz para calcular a corrente de Norton? A corrente de Norton é, ao criar um curto-circuito entre o ponto A e B, qual a corrente que circula por esse curto-circuito? Essa vai ser a nossa corrente de Norton. Então, vou fazer o cálculo aqui. Tem várias formas de fazer. Dá para transformar essa fonte de tensão e essa resistência numa fonte de corrente e simplificar com essa aqui. Dá para fazer por análise nodal, dá para fazer por análise de malhas, tá? Aí a estratégia vai depender de cada um. Então aqui eu fiz um curto, certo? Tem que imaginar o seguinte, ó. Se eu tiver uma corrente circulando nesse sentido, ela vai, ela vai dividir entre esses dois ramos. Porém, como a resistência num curto-circuito é zero, ele não tem resistência nenhuma para a circulação de corrente, enquanto aqui a gente tem uma resistência. O que vai acontecer? A corrente ela sempre prefere ir por onde tem uma menor resistência. Como aqui a resistência, essa resistência aqui é zero, significa que a nossa corrente ela vai vir totalmente para cá. E a corrente nesse resistor aqui vai ser igual a zero, certo? E igual a zero nessa resistência. Como consequência disso aqui, a gente pode, para não atrapalhar no nossa conta aqui e tal, a gente pode apagar esse resistor aqui.
Mas é só porque tem um curto-circuito aqui em paralelo com ele, né? Então, cada exercício, esse curto vai ter uma consequência, tá? No caso, a consequência desse aqui é eliminar esse resistor aqui. Então, vamos ver, vou fazer por malhas, I1, I2. O I1 já está bem óbvio, que o I1 aqui vale 2 amperes, mas o que a gente quer é o valor do I2 para conseguir achar essa corrente aqui. Então, vamos fazer a análise do I2, vou começar por aqui. Então, vai ficar assim. Então, pronto, a gente já tem a nossa corrente I2. Então, a corrente que circula daqui para cá é 1 ampere. Então, lá no nosso circuito equivalente de Thevenin, desculpa, circuito equivalente de Norton, essa corrente aqui vai ser igual a 1 ampere.